Eu quero começar essa aula falando exatamente sobre aquilo que impede as pessoas de desenvolver musicalmente. Muita gente consulta a internet, tem muito conteúdo na internet, você sabe disso, muito conteúdo gratuito. E muita gente estuda e se cansa e não aprende, não desenvolve. E muita gente também não realiza sonho, tem dificuldade de aprender a tocar um instrumento, vai na escola, demora fazendo um curso. Isso quando termina o curso, o número de pessoas que desistem, então, isso é incontável. E eu fico observando isso, no meu ponto de vista, na minha observação, na minha experiência, a grande maioria dessas pessoas desistem justamente não porque são fracas, ou por qualquer outra razão desse tipo, mas por conta daquilo que elas pensam sobre. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu não sei se você vai acreditar no que eu vou te falar, mas muita gente não é rica porque pensa como pobre. Não sei se você já ouviu falar isso. Parece um jargão popular, né? Ah, você tem que pensar positivo, você tem que pensar e etc. Mas a grande verdade é que nós somos como um HD, somos como, por exemplo, um aparelho celular, um computador que tem um processador ali e ele tem um limite para aquilo. E de acordo com a configuração dele, ele vai funcionar. Não adianta você querer exigir de um aparelho algo que ele não pode te oferecer. Nós, seres humanos, também somos assim. Nós temos uma formatação. A essa formatação, nós damos o nome de crenças. Existem crenças fortalecedoras, positivas, e existem crenças limitantes, negativas. Pois é, na música também, Antoniel? Sim, exatamente como a pessoa pensa sobre, traz um grande problema para ela ao longo da vida. Por essa razão, eu quero começar este curso, o conteúdo deste curso, falando sobre o dom. O que você pensa sobre o dom? Você tem dom para a música? Será que é preciso ter dom para a música para aprender a tocar o instrumento musical? Na verdade, o que é dom? O que é dom? Já se perguntou? Pois é, eu vou então responder, abordar esse assunto com muito carinho nesta aula. Eu vou desaparecer da tela aqui, ou então vou ficar aqui no cantinho, ou aqui. Em todas as aulas eu vou fazer isso para que você preste atenção no conteúdo, tá bom? No PowerPoint, nas imagens que eu preparei com muito carinho, de verdade, gente. Preparei com carinho para que você pudesse entender. Eu disse que o curso era desenhado, pois você vai ver que é, tá bom? E se porventura ao final do curso ficar alguma dúvida, já sabe, fale comigo. Não deixe de comentar aqui, deixar o comentário na aula e também avaliar a aula. Vamos então para os conteúdos desta aula. Então vamos lá saber o que significa esta palavra, a palavra dom. Dom significa algo que você ganhou, algo que você nasceu com ele, por isso se chama dom. Existe dom para diversas áreas. No caso da música, eu prefiro trocar a palavra dom pela palavra musicalidade. Então, a partir de agora, quando eu disser musicalidade, eu estou falando da mesma coisa, tá certo? Dom, então, é algo que você recebeu. As pessoas que já nasceram com esta habilidade musical, é sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos lá. Bom, quando eu falo que aprender a tocar violão é fácil, muita gente não concorda. E não é só violão não, viu? Vários instrumentos musicais é muito fácil aprender a tocar. O problema não é estar no instrumento, está exatamente no dom. Então quer dizer que tem gente que nasce com o dom e outras não? Sim, eu vou te falar sobre isso. Aqui na escola, nossos cursos têm a duração de 6 meses com garantia em contrato, que em 3 meses as pessoas já estão tocando, os nossos alunos já estão tocando. Mas tem pessoas que com menos tempo, em casos até menos de 1 mês, pessoas já tiveram resultado no aprendizado do instrumento musical. Você pode dar uma olhada aí tem diversas fotos de alguns alunos, de centenas e centenas de alunos que passaram pela escola, que eu já tive a oportunidade de trabalhar como educador e professor, realizaram o sonho de tocar um instrumento musical. E qual o segredo para ter sucesso no aprendizado de um instrumento musical? O sucesso está justamente em desenvolver, antes de tudo, o dom, a musicalidade. É preciso antes desenvolver a musicalidade.
Eu costumo dizer que máquina de sorvete não faz sorvete, assim como o violão não faz música. O próprio nome já diz instrumento musical. Portanto, um bisturi não opera sozinho. É preciso que tenha a habilidade do profissional usando o instrumento. Assim é o violão, o teclado e qualquer outro instrumento musical que você imaginar. É preciso desenvolver esta habilidade. Observe nesse caso aí um pequeno vídeo de 2 alunos meus que conseguiram resultado antes de 30 dias. Esse resultado que você está vendo aí foi antes de 30 dias, menos de um mês. E qual o segredo para conseguir esses resultados? Exatamente a musicalidade. Desenvolver antes a musicalidade, antes de aprender a tocar o instrumento musical, é preciso que se desenvolva a musicalidade. É preciso que se desenvolva esse dom. E você está ouvindo eu falar desenvolver? É isso mesmo. Se prepare para o que eu vou te falar. Se você está me assistindo até aqui é porque esse assunto te interessa. Os curiosos já fecharam o vídeo e já desistiram. Mas atenção, é possível desenvolver esta musicalidade. E é isso que eu venho falar com você agora. Então observe, se você não acredita nisso, tudo certo. As coisas só acontecem para aquelas pessoas que acreditam. Se você acredita que não é possível desenvolver este dom, esta musicalidade, não é possível. Mas se você acredita, presta atenção, um pequeno desvio pode te levar a lugares bem diferentes. O que significa isso? Significa que o que você pensa te leva aonde você está hoje. Se você hoje está realizado no mundo da música, é porque você pensou que podia fazer isso. Na área financeira, se você hoje está bem financeiramente, é porque você acreditou. E é preciso acreditar, a gente fala tanto nisso, mas não põe em prática. Mas um pequeno desvio leva a lugares bem diferentes. E olha o que eu vou te falar agora. Tem muita gente, escuta no que eu vou falar agora, escuta o que eu vou falar. Tem muita gente que simplesmente assassina o seu sonho, enterra o seu sonho, acreditando que não tem dom. Tudo porque vem de uma crença, de uma mentalidade, aquilo que você pensa, que você acredita. E o que eu estou te falando aqui não é baseado apenas em uma suposição. Dá uma olhada em estudos científicos que falam exatamente que é possível desenvolver. Observe esse estudo científico, um trecho desse estudo científico que diz exatamente isso. Para se entender melhor a música, é necessário desenvolver o hábito de ouvir os sons com mais atenção, de modo que se possa identificar os elementos formadores, as variações e as maneiras como esses sons são distribuídos. Então, o segredo é como você ouve e como você identifica, e a gente vai falar sobre isso agora. Então vamos lá entender o que é musicalidade. Musicalidade, como eu disse, eu troquei pela palavra dom. E eu sempre falo, nunca comece a tocar um instrumento musical ou aprender a tocar um instrumento musical se você não tem musicalidade, se você não tem o dom para a música. Mas, Otoniel, como saber se eu tenho ou não tenho o dom para a música? Veja bem, quem tem dom para a música consegue aprender a tocar o instrumento musical sozinho, tira a música de ouvido, toca sem cifra, descobre o tom de uma música, descobre o ritmo de uma música e até compõe. Então, veja bem, essas pessoas elas já nascem com essa facilidade, já nascem com esta musicalidade. Mas então, o que seria dom? Dom é a capacidade de perceber e identificar o som que você está ouvindo. De novo, é a capacidade de perceber. Observe aí, eu percebi que na melodia dessa música existem notas muito agudas. Eu percebi que o ritmo dessa música está em 3 tempos. Eu percebi que essa música está no tom de Dó maior e usa acordes menores, maiores, dissonantes e invertidos. Ok, eu percebi, mas eu te pergunto, tem como perceber algo que você nem conhece? Tem como perceber algo que você não sabe o que significa? Mas é claro que não tem. Portanto,
é preciso saber dar nomes ao que você percebe. Portanto, perceber e nomear anda junto. Então, observe aí de novo. Ó, eu percebi que a melodia dessa música está com notas agudas. Aí termos como melodia, agudas, notas que eu não destaquei aí. Eu percebi que o ritmo da música está em 3 tempos. Eu percebi que a música está no tom de dó maior, acordes menores dissonantes, invertidos. São termos que é preciso saber o que significa, senão não desenvolve essa musicalidade. Dá uma olhadinha nesse quadro aí. Será que você consegue identificar pelo menos 3 palavras? Sabe explicar pelo menos 3 palavrinhas deste quadro? E isso, portanto, é conhecimento musical. Palavras como essa que você vê aí são palavras fundamentais antes do aprendizado do instrumento musical. Portanto, se você começa a aprender a tocar o instrumento musical e não conhece esses termos, é muito provável que você é um sério candidato, uma candidata a desistir. Ou uma candidata, um candidato a não ter sucesso no aprendizado. E o problema não está no instrumento, e sim na sua falta de musicalidade. Você pode falar assim, Otoniel, mas será que eu preciso realmente de saber tudo isso para aprender a tocar um instrumento musical? Talvez não. Você deve falar assim, eu conheço pessoas que aprenderam a tocar sozinhas. Geralmente os nossos avós, pessoas mais idosas, muitas delas não iam na escola e aprendiam a tocar instrumento musical. E mesmo atualmente tem pessoas que só assistindo o vídeo no YouTube conseguem e outras não. Por quê? Exatamente por conta da musicalidade. Eu quero te dizer o seguinte, existe basicamente 2 grupos de pessoas. Aqueles que percebem o que estão ouvindo e dá nome. Então essa pessoa, ela percebe, além de perceber, ela sabe, ó, o andamento dessa música está rápido. Ó, o timbre desta voz, olha aqui, na hora que mudou de acorde, a pessoa percebe, ela tem este dom e percebe, sabe dar nome também. E também tem aquelas pessoas que percebem, mas não sabem dar nome. Eu conheço pessoas que nem sabem sequer a diferença entre acorde, nota, campo harmônico, tom, não sabe, mas tem um ouvido muito desenvolvido, mas não sabe dar nome. Então quem consegue perceber tem o dom. Mas então pessoas que conseguem perceber e não sabem o nome. Essas pessoas nasceram com esse dom. Mas quem consegue perceber e dar nome tem o dom e tem o conhecimento. Portanto, são situações diferentes. E o que é conhecimento? Conhecimento é justamente você saber nomear os termos, dar nome para os termos. Então, o ideal é que você tenha conhecimento mais a percepção. Então, que você consiga perceber e também dar nome ao que você está percebendo. E agora eu acredito que você deve estar se perguntando, tá, Otoniel, eu já entendi, mas como fazer isso? Como eu vou fazer isso? Por onde eu vou começar? Bom, em primeiro lugar, é preciso você desenvolver a musicalidade. Então o segredo, entre aspas, do curso de violão, de teclado, o segredo de ofertar um curso com 6 meses e dentro de menos de 3 meses ou até 1 mês, como é o caso que você viu, a pessoa já está tendo sucesso, é exatamente a musicalidade. Desenvolver a musicalidade. Mas a musicalidade, ela só é possível ser desenvolvida através do conhecimento. Então é preciso desenvolver a musicalidade e é preciso buscar o conhecimento. E como que busca conhecimento? Através de cursos, palestras, treinamentos, mas é preciso ir em busca desse conhecimento. Para desenvolver a musicalidade é preciso buscar o conhecimento. E agora, será que esse conhecimento ele está reservado apenas para músicos ou para pessoas especiais? Será? Essa é a minha pergunta. Será que esse conhecimento está reservado apenas para quem nasceu com o dom? Quem não nasceu, então, vai assassinar o seu sonho? Vai enterrar o teu sonho? Porque vai acreditar que não pode? Qualquer pessoa pode desenvolver esta musicalidade. Lembre-se, um pequeno desvio te leva a um lugar bem diferente. Cuidado naquilo que você acredita.
Tem muita gente que está assim enterrando seus sonhos, justamente por quê? Porque acredita que não pode, que não é possível. E uma crença leva a pessoa a ter o resultado positivo ou negativo. Se ela acredita que não, é não. Se ela acredita que sim, é sim. Eu gosto muito de uma frase de um treinador financeiro, da área financeira, mas eu vou pegar emprestado a frase do Paulo Vieira. O que eu não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu soubesse, eu já teria. Presta atenção nessa frase, dá uma olhadinha aí, ó. O que eu não tenho. O não ter fala de posse. Então, se você não tem o dom, é pelo que você não sabe. Saber é conhecimento. Porque se você soubesse, você já teria ido em busca desse conhecimento. Eu vou mudar um pouquinho a frase agora do Paulo Vieira e dizer assim: o dom que eu posso ter ou não ter é pelo que eu ainda não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. Então observe que é preciso ir em busca do conhecimento. E eu te pergunto, você que está me assistindo até aqui, o que te impede de buscar esse conhecimento hoje, agora? O que te impede em busca da realização do teu sonho no mundo da música? Como desenvolver esse dom, Otoniel? O que eu posso fazer? Olha, você sabia que tem muita gente que desiste de aprender a tocar um instrumento justamente por quê? Porque não sabe qual é a sua situação atual, nem sabe se tem conhecimento, se não tem, nunca fez teste, ou não sabe o que é a música. Muita gente nem sabe o que é exatamente a música, quantas partes a música tem. Tem pessoas que eu falo assim, quantas partes a música tem? Ela me fala introdução, refrão, estrofe, final. Não é as partes da música isso é parte de uma obra musical. Se você pensa, você já pensa assim, você está pensando errado. Tem gente que pensa que o instrumento musical faz música. Instrumento, já próprio nome já diz, é um instrumento musical. A música tem que estar dentro de você. Você precisa ter a música dentro de você. E muita gente também não conhece as características que o som tem. Situações como essa faz com que muita gente desista.